Fala pessoal, aqui o professor Júlio Rodrigues, mais uma vez com vocês, nessa nossa retomada dos conceitos sociológicos. E agora para a gente falar um pouquinho mais dentro da sociologia clássica de Karl Marx, né? Historicamente, Karl Marx vem logo depois de Emile Durkheim, né? Emile Durkheim está ali na passagem do século XVIII para o século XIX, o Marx também nessa mesma modalidade, só que um pouco tardiamente. Na verdade, o que vai acontecer? Pensando no estabelecimento que Durkheim havia feito da sociologia como estudo do indivíduo e também da sociedade, Karl Marx vai dizer o seguinte: mais do que tentar dizer que é o sujeito individual ou a sociedade que manipulam o próprio desenvolvimento humano, para o Karl Marx o que vai acontecer, o que vai desenvolver essa ideia vai ser a perspectiva da economia. O que é economia? Eco vem de oikos, que quer dizer morada, nomia de regra. Então, economia são as regras que você utiliza para a questão da vida na sociedade, certo? Para Karl Marx, qual que é o grande motor das mudanças sociais? A luta de classes. Por que a luta de classes, Júlio? Porque justamente para Karl Marx, a realidade, tá? A realidade vai formatar as ideias. Ou seja, como é que ela vai formatar as ideias? Através da história. Então, para Karl Marx, a história é fundamental. Não apenas a história, mas a própria perspectiva do seu entendimento de choque de ideias. A isso nós damos o nome de dialética. Então, para Karl Marx, nós ocorremos o quê? O materialismo histórico dialético, ok? Para a construção dessas relações. Esse materialismo, né, histórico dialético acabou questionando os modos de produção. Segundo Karl Marx, nós começamos lá com o pensamento em modo de produção primitivo, no qual tudo era partilhado entre todos. Depois passamos para o modo escravagista, não o escravagismo colonial, mas o escravagismo da Grécia e de Roma, né? Ou seja, entramos em guerra, os perdedores se tornam escravos. Depois veio o período feudal, né, com a questão do senhor feudal e dos servos, e finalmente chegamos na questão capitalista. O que é o capitalismo? Quando você começa a estabelecer fábricas para a perspectiva de uma burguesia industrial. Pois bem, no finalzinho aqui, Karl Marx ainda fala do socialista e do comunista. No pensamento marxista e na ideia que ele traz, nós ainda não tivemos o modo de produção socialista e comunista. Mas, Júlio, já teve Cuba, já teve União Soviética, até a China. Não é uma forma de socialismo e comunismo? Na perspectiva marxista, não. Que, inclusive, ele diz o seguinte: se você sai do capitalismo, se você pula do capitalismo direto para o comunismo, você estaria construindo uma perspectiva anárquica. Essa perspectiva, então, não dá a coesão histórica para se alcançar o comunismo. O que vem a ser o comunismo? Um retorno à ideia primitiva, mas agora com mais tecnologia. Por que com mais tecnologia, Júlio? Porque esse é o grande fundamento do aprimoramento dos modos de produção. Ou seja, eu vou aprimorar a produção que eu estou estabelecendo, né? Ao invés agora de fazer apenas uma questão artesanal, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma linha de produção, lembra do Charles Chaplin nos tempos modernos? Aquela linha de produção. E tenho também a questão tecnológica. O que é a questão tecnológica? É o desenvolvimento de perspectivas com as quais você consegue produzir mais e mais rapidamente. Por quê? Porque quanto mais eu produzo, mais eu consigo vender, mais eu consigo aumentar a mais-valia. Mais-valia, pessoal, é a questão do lucro. Então, para quanto mais o patrão consegue aumentar o lucro, mais feliz ele fica. Só que ele vai aumentar o lucro achatando o recebimento do salário dos seus empregados. É aí que começa a ocorrer, mais uma vez, a luta de classes em todos os tempos históricos. Então, Karl Marx vai dizer o quê? Para fechar as ideias dele, ele faz uma crítica ferrenha à religião. Ele diz: o que é religião? É o ópio do povo. Para quem não sabe, o ópio é a droga mais alucinógena que existe. Então, para o Karl Marx, a religião é uma alucinação. O segundo Karl Marx, que já é o Karl Marx mais velho, repensa essa ideia e vai dizer: você quer saber? Eu ainda continuo pensando que a religião tem uma perspectiva de ópio. Só que eu não posso negar que ela é, de fato, uma base social essencial. Tanto é que existem sociedades que foram iniciadas, desenvolvidas, a partir da perspectiva religiosa e depois se constituíram como tal. E tem sociedades que, primeiro, se constituíram e depois estabeleceram uma ideia religiosa. A religião é um ponto fundamental porque ela trabalha com o quê? Com o transcendental. Aquilo que não é o concreto, aquilo que está no abstrato. Beleza, galera? Grande abraço. Mais um pouquinho de Karl Marx. A gente volta para trabalhar outros assuntos. Até mais.